se cair um tema sobre ser humaninhos? Ha! Por essa você não esperava. Animais é um tema sério e relevante e pode vir a cair sim no Enem. Então agora você vai ficar preparado, preparada para fazer uma redação digna de nota 1000 sobre esse tema a partir desse vídeo. Assista até o final que eu preparei um presente para você. O primeiro passo é entender que maus tratos aos animais é um problema presente, não só presente, como presente de várias formas. Desde o espancamento de animais domésticos, até o abandono, até a matança para consumo, até o fato de várias empresas usarem animais para testes. Tudo isso se enquadra maus tratos aos animais. Então o Enem ele pode cobrar de forma geral, tipo maus tratos aos animais, e aí você que vai ter que fazer um recorte do que você vai focar no seu texto, ou ele pode cobrar de forma específica. Mas aqui a gente vai falar sobre maus tratos aos animais de forma geral para você estar preparado, preparada, independentemente do recorte que o Enem faça. Eu vou deixar aqui embaixo os links da pesquisa que eu fiz para produzir esse conteúdo, que foram vários, mas um dos links mais valiosos que estão aqui é de uma matéria da Super. Infelizmente ela tá fechada para assinantes, eu assino a Super, então eu tive acesso a ela na versão impressa e aí eu fui pra versão online para poder produzir esse conteúdo, e é uma matéria que explica o porquê da gente fazer isso com os animais. Então se a gente entende que no Enem sempre cai um problema e a gente tem que levantar causas desse problema, a gente vai conversar sobre isso agora. Zuzu, você tá querendo ser maltratada? Você tá estragando meu vídeo? Hein? Você quer entrar no quadro de maus tratos aos animais? Você vai participar do vídeo de hoje. Que peso! Ai. Oi, pessoal. Eu gostaria de falar que eu não sou maltratada. Ela não é maltratada, tá, gente? Ela veio dar um relato super amoroso. Você gostaria de dar um relato sobre maus tratos aos animais, Zuzu? Ai, gente, eu acho que isso é uma coisa tão errada, sabe? Vocês deviam tratar os cachorros assim como eu sou tratada aqui nessa casa. Durmo o dia inteiro, tenho várias cobertinhas. Tá com sono? É, pelo jeito, maus tratos aos animais nessa casa não tem, né? Obrigada pela sua participação. Então vamos lá, a primeira causa que eu vejo nesse problema é a sensação de soberania dos seres humanos sobre os outros seres vivos. Isso tem a ver com o argumento coringa da lenta mudança da mentalidade social. Então a gente evoluiu em vários quesitos, mas nesse a gente ainda está começando essa caminhada. Isso explica o fato, por exemplo, da gente decidir absolutamente tudo que acontece com os outros animais, né? A gente sentir que deve decidir tudo, sejam animais domésticos ou não. E até o fato, por exemplo, de haverem raças que foram inventadas, como é o caso da Zuzu, né? O Bulldog francês, ela não é uma raça natural. Ela foi feita em laboratório, foi criada. Isso tem a ver com a nossa sensação de que nós somos superiores do que os outros animais. Nós somos superiores a eles. Então, por mais que a gente tenha muito amor pelos animais, a gente se sente superior a eles, né? A gente sente que eles são objetos, eles são propriedade nossa. É por isso que a gente pode pôr um lacinho ridículo na cabeça deles, por exemplo, ou ainda fazer coisas extremamente piores. Tudo vem da mesma base, que é a sensação de superioridade. Se a gente for pensar, até mesmo os animais de estimação, os pets, eles são maltratados simplesmente pelo fato deles terem sido tirados de suas mães super cedo e trazidos para nossa casa. O fato da gente ter comprado eles, então isso objetifica o animal. E a gente tem a palavra final sobre tudo que acontece na vida deles, inclusive eles serem sacrificados ou não, por exemplo. Isso sem falar em outros animais de estimação que vão além do cachorro, como a caso do peixe, que vive confinado num espaço pequeno, ou os passarinhos que vivem em gaiolas. Uma alusão legal para sua redação é a seguinte alusão histórica. Na Roma Antiga, animais e humanos eram considerados categorias bem diferentes de seres vivos, tirando criminosos e inimigos derrotados. É claro que entravam no primeiro grupo. Então era como se os animais fossem literalmente considerados inferiores. Não à toa, bandidos rebeldes, soldados capturados e leões lutavam contra si até a morte para a diversão de milhares de outras pessoas. Foi o cristianismo que tirou os gladiadores do centro dos coliseus do Império apenas no século IV, dizendo que sim, eles tinham alma, assim como todo o resto dos sapiens. E a Bíblia é mesmo uma ótima alusão para isso, né? Deus fez o homem à sua própria imagem e Deus deu ao homem o domínio sobre as demais criaturas. É uma visão cristã
das coisas, da origem cristã, a superioridade dos seres humanos sobre os demais seres. Pode ser absurdo, mas há uma sequência parecida na evolução do pensamento que levou ao sexismo, que levou ao racismo. Tanto o sexismo, quanto o racismo, quanto os maus tratos aos animais, eles têm como base a sensação de superioridade de determinados seres vivos sobre outros. A segunda causa do problema que eu enxergo é a soberania de interesses financeiros, ou seja, a sobreposição de interesses financeiros. A gente sabe que há um mercado, tanto agronegócio, com relação ao consumo de carne, quanto aos testes realizados nas indústrias com animais. Tudo isso tem a ver com a sobreposição de interesses financeiros, interesses econômicos. Então, a maioria das empresas ainda faz testes em animais, as empresas de cosméticos especialmente. Já há uma movimentação para mudar isso, já há marcas mudando, e existe até um selo, cruelty free, mas mesmo assim, isso ainda é muito presente. Segundo o levantamento baseado em dados da entidade internacional PETA, apenas 9 entre 63 marcas do ramo aboliram a prática. Eu vou deixar aqui embaixo o link dessa matéria. Esse PETA é a entidade Pessoas pelo Tratamento Ético aos Animais. Outra causa, a terceira causa, é a insuficiência de leis. Então, o nosso direito, ele se baseia no direito romano, certo? Que define os animais como bens móveis, na subcategoria dos suscetíveis de movimento próprio. Isso está no artigo 82 do Código Civil. Então, para o direito, os animais são coisas. Mas, apesar disso, a gente tem algumas leis que, em teoria, o protegem. Por exemplo, o decreto 24.645 de 1934 proibiu maus tratos aos animais. Além disso, a nossa Constituição Federal diz em seu artigo 255 que todos têm direito a um ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei as práticas que coloquem em risco a sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. Então isso é uma coisa que eu não deixaria de fora na minha redação. Os maus tratos animais é um problema de inconstitucionalidade. A gente não está cumprindo o que está na Constituição. E tem a lei também 9.605 de 98, que diz: praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, tem pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Infelizmente, como a pena é baixa e o serviço de fiscalização é falho, os maus tratos animais continuam acontecendo. Então você pode e deve tratar no seu texto sobre a insuficiência de leis. Há um projeto de lei de 2012, é o projeto de lei 236, que é para ser o novo Código Penal e vai aumentar a pena contra crimes contra animais. Isso pode ser que iniba em algum nível os maus tratos, mas ainda é um projeto de lei, então não foi solucionado esse problema. Eu li uma notícia mais recente que também pode ajudar, que é: o plenário do Senado aprovou a ampliação da pena para o crime de maus tratos aos animais em 2018, isso, gente, super fresco. E hoje a pena prevista é de 3 meses a 1 ano, como eu acabei de falar, além de multa. Com o projeto, a pena agora será de 1 ano a 4 anos de detenção, com a possibilidade de multa mantida. Só que uma coisa que eu não encontrei na internet foi um disque denúncias próprio. Em todos os sites fala para você denunciar por meio do 190, então ligar para a polícia. Não há um disque denúncias próprio. E a gente sabe que quando não há um disque denúncias próprio e campanhas de incentivo à denúncia aos maus tratos, a coisa fica um pouco mais difícil de resolver. Então o que você pode falar no seu texto é também sobre essa falta de um disque denúncias. Se você falou sobre insuficiência de leis, combina muito na tua proposta de intervenção falar sobre a falta de um disque denúncias, Então sugerir a criação de um disque denúncias especializado, próprio para denúncia de maus tratos aos animais. E aí eu complementaria com alguma campanha de divulgação nas redes sociais desse disque denúncias para popularizar. Então é isso, espero que eu tenha te ajudado a pensar melhor sobre o tema maus tratos aos animais. Me conta aqui embaixo se você já escreveu uma redação sobre esse tema, e se você ainda não escreveu, eu tenho uma surpresinha. Aqui na descrição eu tenho uma proposta de redação sobre esse tema para você colocar em prática. Eu acho que se cair esse tema no Enem desse ano, você vai me agradecer demais por ter disponibilizado esse vídeo e esse material. Feito? Então feito.